Bom dia, igreja. A leitura de hoje se encontra em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que esses passarinhos? E nenhum de vocês pode encupridar a sua vida, por mais que se preocupem com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, não fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também a vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados e perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Ou aonde é que vamos arranjar bebida? Ou aonde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está nos céus, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia, basta as suas próprias dificuldades. Palavras do Senhor. Bom dia para todos. Sua presença aqui é encorajadora para mim e creio que sua presença é um encorajamento para o seu irmão, para a sua irmã, porque é isso que Hebreus 10, versículo 24 fala. Vamos compartilhar os ensinos, os princípios de Deus para nossas vidas já já. Mas o dirigente do culto, que foi o João, hoje na nossa reunião, me pediu que falasse com a igreja que o Alexandre, e bem como assim toda a sua família, eles estão viajando, ok? Então provavelmente a turma dali sentiu a falta dele, né? Que ele senta ali geralmente. E mais pessoas também continuam viajando. O Rui, a Giane, por exemplo, né? E tantos outros que a gente não sabe, né? Mas estamos aí, dia 11 de janeiro de 2026, bem no início, né? Do ano, nosso segundo culto. Então eu gostaria de hoje, eu quero compartilhar com vocês algo da parte de Deus. E só pode ser da parte de Deus mesmo, não é verdade? Da parte de Jesus, da parte do Espírito Santo, né? Da Bíblia, Palavra de Deus. E o que eu quero compartilhar, se você ouvir, entender bem, e eu espero que o Espírito de Deus, o Espírito Santo me ajude a falar com você, né?
tem falado comigo, essas coisas mexem muito comigo. E se você ouvir essas palavras de Jesus, eu acredito que no fim do ano, se Jesus não voltar este ano, se você entender e pôr em prática e esforçar para fazer essas coisas que você vai acabar de ouvir agora, eu acredito piamente que no fim do ano você vai ser uma pessoa muito diferente do que você é agora em janeiro, no dia 11. Nós queremos conversar um pouco, durante alguns minutos, a respeito de compromisso. E a ideia é você estar comprometido com Deus e com o seu reino, que é a igreja, sabe? Que coisas que você está comprometido na sua vida? Se alguém te perguntasse hoje de manhã e falasse: você está comprometido com o quê? Essa coisa que você pegou, levou a sério, essa coisa que você não abre mão, que para você é muito importante, e talvez seja o mais importante. E por isso que essa pergunta vai nos ajudar a posicionar o nosso coração e a nossa mente no que diz respeito ao compromisso com Deus, com seu reino, que é a sua igreja. Provavelmente você está comprometido com o seu trabalho, sim ou não? Tá não? Porque se você não estiver comprometido com o seu trabalho, o seu patrão não vai te pagar à toa. É ou não é? Ele vai te mandar embora. E é óbvio, ele está certo. Então você tem que estar comprometido com o seu trabalho. Alguns estão comprometidos até demais. Faz hora extra. Faz hora extra e fica lá. Às vezes o patrão está até mandando você embora, mas você quer ficar lá. É porque realmente você tatuou a empresa no seu coração. Disseram para mim que antigamente era vestir a camisa, mas hoje em dia não é mais vestir camisa, é tatuar mesmo. Tatuar lá no coração o seu serviço, e você não abre mão dele. Você está comprometido com o seu casamento? Com o seu marido? Com a sua esposa? Você está mesmo comprometido? No início sim, mas hoje nem tanto. Mas está comprometido com o seu cônjuge é algo bem visto aos olhos de Deus. É algo necessário. E não só comprometido com o seu marido, com a sua esposa, mas também está comprometido com sua família. Você está comprometido com sua família? Até onde? Aqui? Mais ou menos? É legítimo se comprometer com a sua família. Talvez você vai dizer: olha, na minha situação de vida hoje, eu estou comprometido com meus estudos, com a faculdade, com o meu curso técnico, e eu não perco uma aula, sabe? Nossa, eu quero mesmo formar, eu quero ser um profissional mesmo, então meus estudos em primeiro lugar.
talvez você está comprometido com o seu corpo, com a sua saúde, com a sua aparência, o seu bem-estar, com a sua imagem. Eu estou meio gordinho, então eu estou precisando cuidar da minha saúde. Então, eu me comprometi este ano, ou na minha vida, com a academia. Academia não é tão barato, não é verdade? E eu tenho que estar lá, e tem que estar mesmo, e você está. Porque, afinal de contas, você está comprometido consigo mesmo, com o seu corpo. Também, você pode estar, e até deve estar, eu devo estar, comprometido com Deus, com o seu reino, que é a sua igreja. O que o reino de Deus significa para você? Como o reino de Deus funciona na sua vida? Como você vê a igreja de Jesus, que Ele deu a vida por ela. Acabamos de comer do pão e acabamos de beber do cálice, porque isso diz para nós que Jesus estava comprometido com o Pai e Jesus estava comprometido com você. Por isso que Ele deu o corpo para ser crucificado. Por isso que Ele deu o seu sangue, sua vida para ser derramado. Você tem alguma dúvida que Jesus estava comprometido com o Pai e com você? Creio que não. Dessas 5 áreas que nós acabamos de discorrer, da realidade sua, realidade minha, no viver diário, na nossa sociedade, qual dessas 5 áreas, ou qual desses compromissos que é o mais importante? O que vocês me diriam? Diga, por favor. E você sabe de uma coisa que, sinceramente, honestamente, eu não esperava ouvir nada diferente? Ainda que todos nós não tenhamos falado, verbalizado, é o reino de Deus, é a sua igreja, é óbvio, é claro. Mas, infelizmente, é possível que no seu intelecto você diz para você mesmo: meu compromisso mais importante, mais significativo na minha vida, o número 1 da minha vida é mesmo meu comprometimento com Deus, com o seu reino, que é a sua igreja. Mas infelizmente é possível que isso esteja só na sua mente, mas não esteja na sua vida de fato e de verdade. É possível que isso na sua vida, seja apenas um ideal. Porque muitas vezes nós vivemos de ideal. O pai ideal, a mãe ideal, o marido ideal, a esposa ideal, o filho ideal, mas o filho real, o marido real, a esposa real, não é bem isso. Então nós precisamos ouvir mais uma vez o que Deus tem a nos dizer a respeito de assumir compromisso com Ele, com o seu reino, que é a sua igreja. O que é pôr o reino em primeiro lugar? Provavelmente você já estudou sobre isso, você já pesquisou, né? Você procurou saber, provavelmente.
Provavelmente você tem já a sua opinião formada do que é por o reino de Deus, que é a sua igreja. Valeu. É aqui, né, João? Com medo desse copinho descer. Primeira vez que eu ponho esse copinho aqui, estou todo gelado. Mas o copinho fica firme aqui, pessoal. Pode colocar. O lado de cá é o microfone, né, João? O João não está aí. Né, Silvana? Não, deixa. Então, vou brincar um pouco, né? Muito tenso. O que é pôr o reino em primeiro lugar? Provavelmente você já tem sua convicção, você tem a sua opinião, e você vai levando a vida espiritual desse jeito que você leva. Que eu não sei que jeito que é. Eu nem tenho que saber também, porque eu não sou seu Senhor, eu não vou ir na cruz por você, sou seu irmão em Cristo, né? E eu estou tentando compartilhar com você o que eu entendo, o que eu procuro viver. É tão somente isso, meus irmãos, nada mais. Então, nós vamos procurar entender o que é pôr o reino em primeiro lugar. Jesus, ele falou a respeito de pôr o reino em primeiro lugar no Sermão do Monte, que vai de Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. E interessante nesse sermão, se você prestar bem atenção, no início da fala de Jesus, quando ele começou a falar para a multidão sobre o seu sermão, talvez o mais famoso do ministério dele, que é o Sermão do Monte, você vai perceber que embora tinha lá uma multidão, mas foram os seus discípulos que sentaram aos seus pés, que estava mais próximo dele. Na verdade, o sermão era para os discípulos, não era para essa multidão. Aquela multidão, porque eram os discípulos que estavam se comprometendo, e a multidão era só um bando de curiosos, que estava procurando comida, que estava procurando bens materiais, que estava procurando cura. Mas os discípulos não. Ele estava mesmo sendo discipulado. Ele estava mesmo sendo ensinado. E se você prestar atenção no que Mateus falou, era para os discípulos que Jesus estava falando. Você é um discípulo? Você é uma discípula de Jesus? Então essas palavras hoje aqui é para você, é para mim, que realmente procuramos ser discípulos. Procuramos ser discípulos. Jesus, ele foi discorrendo para a multidão e mais para os seus discípulos, suas discípulas, que eles não deveriam viver ansiosos, preocupados, com o que beber, com o que comer, com o que vestir, onde morar. Porque a ideia de vestir no original, no grego, é a ideia de cobrir, então envolve moradia também. Não é só o vestuário, mas é o teto aonde eu moro. Então Jesus está dizendo, não fique preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir e aonde morar. Onde morar é um tormento para nós. E Jesus vai falando e vai explicando. Ele disse que o Pai, Ele cuida dos pássaros que não trabalham, que o Pai, Ele veste os lírios do campo que não tecem, que não fiam, e que nem Salomão, em toda a sua glória, ele não se vestiu como aquelas plantas lindas, maravilhosas. Agora, o que mais é assustador no nosso Pai, quando Ele veste as plantas com cores maravilhosas, é que essas plantas, infelizmente, não duram nada. Eu gosto muito de flores, minha casa é cheia de flores. Eu planto, eu cuido, eu gosto. Quando sai uma florzinha diferente, eu pego a lupa, vou lá ver os detalhes, eu ponho óculos. Você não conhece esse lado meu não, né?
Eu sou um tanto botânico, mas gosto muito. Mas eu tenho uma grande frustração. Elas duram muito poucas. Tem umas lá que sai uma florzinha, dura só um dia. À tarde elas se fecham e acabou. Quem viu, viu. Quem não viu, já era. Então as palavras de Jesus é muito interessante por esse pormenor. E Jesus vai falando. Se Deus cuida tão bem assim das plantas, como você já sabe, né, igreja? Estou chovendo no molhado. Por que então que você já ainda está preocupado com o que comer, com o que beber? Se Deus está cuidando de você, se o seu pai te ama, se o seu pai não tira os olhos de você, homem de pequena fé, mulher de pequena fé, Jesus não deixa barato, Ele te sacode, e Ele fala, e aí, quando é que você vai confiar mesmo em Deus? Quando é que você vai parar de ficar preocupado? Infelizmente, nós ainda não aprendemos como não ficar ansiosos, como não ficar preocupados. Infelizmente, eu ainda me pego ansioso. Até em pregar um sermão desse para a igreja, eu fico às vezes ansioso, e aí os irmãos vão gostar do sermão, eles vão me xingar todo. É uma confusão esse negócio. E Jesus então fala, quem fica preocupado com essas coisas são os gentios. E ele disse para os seus discípulos, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas te serão acrescentadas. Você está ouvindo bem? Ah, irmão, estou careca de saber isso, meu irmão. Que isso? Eu já dei aula, já preguei sobre isso. Mas não se trata de dar aula e de pregar sobre isso. Se trata do meu e do seu coração. Se eu estou conseguindo colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E o que é pôr o reino de Deus em primeiro lugar? Calma, segura aí, nós ainda estamos conversando. Jesus disse que se eles colocassem o reino de Deus em primeiro lugar, e eu já vou entendendo que pôr o reino de Deus em primeiro lugar é cuidar dos interesses de Deus. O que Deus quer nessa vida? O que para Deus é importante nessa vida, nesse mundo? O que é? Olha para Jesus, nosso mestre, nosso Senhor, nosso Salvador. Quando Ele veio, com o que Ele se enrolou nessa vida? Com nada. Qual era o emprego dele? Ele estava comprometido com o quê? Como é que ele vivia? E você sabe tão bem quanto eu como é que o mestre vivia. Não tinha nem onde reclinar a cabeça. Ele ensinava umas coisas esquisitas. Quando mandava seus discípulos para a missão, não leva nada. Não leva bolsa, não leva dinheiro, não leva nada para mais. Vai só você. E quando você chegar numa casa, você compartilha a palavra, o evangelho com a pessoa. E se ela te convidar para entrar, entra, coma, beba. Se falar para você ficar dormindo lá, durma. E você conhece a palavra de Deus. É assim. Mas Jesus disse, se você colocar em primeiro lugar os interesses de Deus, o reino de Deus, a sua justiça, o que faz o coração de Deus pulsar, se você fizer isso, não vai te faltar nada. Não vai te faltar comida, não vai te faltar bebida, não vai te faltar casa para morar. Deus vai prover tudo. Tranquilo. E aí os irmãos chegam para a gente, estudiosos da palavra, e falam assim, pois é, Jair, não é se eu colocar o reino em primeiro lugar, não vai me faltar nada. Ele falou só o básico, que é a comida, a bebida e a moradia. Só isso, é o básico. Deixa eu te mostrar outra passagem, lá em Salmos 37, versículo 4. E você já deve conhecer esse versículo. Alguém lembra desse versículo aí de memória? Ao teste. Prova oral. Salmo 37, versículo 4.
Agrada-te. Eu sabia, igreja, que você sabia. Nós somos igreja. Nós somos o povo do livro. E lá então está escrito: agrada-te do Senhor, Ele vai te satisfazer os desejos do teu coração. O meu coração, ele não quer só comida, roupa e moradia, não. Sabe o que meu coração queria? Uma esposa igual a Ariane. Eu sonhava com uma pessoa desse jeito aí, ó. Linda, maravilhosa. E sabe o que Deus fez? Me deu exatamente uma esposa maravilhosa como a Ariane. Eu merecia? Não. Quem alcançou uma esposa, alcançou a benevolência do Senhor. Quem alcança uma esposa, alcança a bondade. Eu alcancei a bondade de Deus. Me deu uma guerreira, me deu uma auxiliadora. Não só o Zico tem, eu também tenho. E aí, a coisa caminha. Meu trabalho para Deus, meu ministério, igual a gente fala, muito do que ele caminha é porque essa mulher me ajuda no meu ministério. É uma bênção. Então agrade do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas aí no nosso telão, Jaísa fez coisas muito pequenas, viu, Jaísa? Não estou conseguindo enxergar daqui não. Eu vou usar esse versículo numa outra versão, a NVT, Nova Versão Transformadora. É essa Bíblia minha aqui, ó. Nova Versão Transformadora, essa Bíblia aqui. Sabe como lá está escrito? Veja que interessante. O tradutor colocou assim: busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do teu coração. Gostou dessa versão? Gostei muito. Porque os teólogos ficam brigando. Agrada-te do Senhor. Ah, mas como que eu vou agradar do Senhor? Como é que é isso? Eu gosto de Deus, não gosto? Como é que é? Estou comprometido, não estou comprometido? E aí eles arrumam uma confusão. Eu gostei aí do jeito que o cara colocou. Ele falou que sua alegria esteja em Deus. E se sua alegria estiver em Deus, Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. A minha alegria está no mundo. A minha alegria está nos jogos de azar. A minha alegria está aí no Mineirão e ver o meu time jogar. Jogar, né? Jogar. E quem te perguntou? Mas vamos lá. E aí a ideia é essa. Aonde está o seu coração? O que faz o seu coração pulsar? E se você descobrir que não é Deus, essa promessa não é para você. Mas se você descobrir que realmente o que mais enche o seu ser é Deus, Ele está vendo quais são os seus desejos. Então eu estou tentando te dizer, e vou dizer bem claro agora, que se você pôr o reino de Deus em primeiro lugar, que é a sua igreja, o seu trabalho, o trabalho da igreja, os interesses de Deus, Deus não vai te dar só comida, bebida e moradia, não. Ele também vai satisfazer os desejos do teu coração. Quais são, ou qual é o desejo do teu coração? O meu eu já falei. Eu espero que esse desejo seu seja aprovado por Deus. Salmos 127, versículo 1 e 2, nessa pegada de pôr o reino em primeiro lugar, que Deus vai cuidar de mim, vai não deixar nada faltar. Salmo 127 é extraordinário. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, o que esse guarda, esse sentinela está fazendo lá? Ele não pode fazer nada. Se o Senhor não guardar a cidade. O Senhor disse: inútil vos será levantar cedo e dormir tarde,
e comer o pão que penosamente você conseguiu, você granjeou. E a parte excepcional do Pai para você, filho, é essa aqui: aos seus amados, Ele os dá, enquanto você tem dormido tranquilo? Ou você não dorme porque você está preocupado com o que comer, com o que beber, o dinheiro que vai ganhar? Você rola na cama para lá e para cá? É muito raro à noite que eu fecho o meu dia orando, que eu não cito isso que o Pai falou para mim. É muito raro. Aí eu falo para mim mesmo: Jaime, pode dormir tranquilo, porque os seus amados, e Deus te ama, filho. O Pai te ama, filha. E quando você está dormindo, Ele está cuidando de você. Você já viu alguma criança que não consegue dormir porque está preocupada? O pai chega lá: filho, você não dormiu? É, pai, estou preocupado, amanhã vai ter comida. Eu falo: meu filho, por favor, para com isso. Você ia ficar de um jeito se seu filho falasse com você? É ou não é? É assim que Deus está com você. É assim que Deus está comigo às vezes. Nosso tempo está acabando, vamos fechar nossa conversa? Você está afim de ir embora, né? Está nada. Você está vendo que esse negócio tem a ver com você. Na prática, o que é pôr o reino de Deus em primeiro lugar? Provavelmente quando você foi se batizar, se converter, se tornar um discípulo, uma discípula, você não aprendeu isso. Pôr o reino de Deus em primeiro lugar. Pôr os interesses de Deus em primeiro lugar. E aí eu não te culpo. Eu mesmo também não aprendi. Eu aprendi isso bem depois, que eu já estava na igreja, ó. Eu fiz um monte de besteira na minha vida, mesmo batizado, porque eu não era ajudado, eu não era discipulado, eu não era ensinado como eu precisava ser. Eu vinha ao culto, eu matava uns cultos. Você sabe que, vamos confessar pecado público agora, publicamente é ruim confessar, né? Quando eu estava convertido, chegava aqui a esposa do Charles, a Joyce, né? A esposa do pastor lá, do missionário. E eu vinha na reunião de jovens no sábado, e domingo de manhã eu sempre jogava num time, eu jogava futebol. Esse trem me persegue. Aí, a Joyce acabava a reunião de jovens, ela vinha também, essa senhora, né? Nós tínhamos ela como nossa mãe, e o Charles como nosso pai. Eu tinha meus 16, 17 anos, moleque de tudo. Aí ela falou assim: Jaime, até amanhã, que era no culto cedo assim. Aí eu falei com ela assim, tentando enrolar ela: Joyce, se Deus quiser eu venho. Aí eu pensei, quebrei as pernas dela, porque no meu coração eu já ia jogar bola. Sabe o que ela falou? Uma vozinha meiga, doce, não me esqueço. Minha mãe falou: Jaime, Deus quer. Eu falei: nossa, agora eu não vou nem conseguir jogar bola amanhã depois dessa que ela fez comigo. Quantas vezes que você fala se Deus quiser, no fundo, é você que não quer. Já aconteceu comigo. Fechando então nossa conversa, tem poucos minutos. O que é pôr o reino de Deus em primeiro lugar? Quarta-feira ou quinta-feira vai ter o grupo familiar. Deus quer que eu esteja num grupo familiar, sim ou não? Sim. Se eu for ao grupo familiar, eu estou pondo os interesses de Deus em primeiro lugar? Sim. Em alto bom som, colocar o reino de Deus em primeiro lugar, é toda quarta-feira eu estar lá, porque lá vai louvar a Deus, lá vai estudar a palavra de Deus, lá eu vou ter comunhão com os irmãos e eu vou ser fortalecido. Pôr o reino em primeiro lugar, para os jovens, sabe o que significa?
todo sábado, reunião dos jovens às 17 horas, ou seja, 5 da tarde. Onde, jovem, você deve estar todo sábado, 5 da tarde? Aqui. Na reunião. Ou se a reunião for na casa de um irmão, ou se for na praça, vai lá na praça. Isso é pôr reino em primeiro lugar. Eu cresci em reunião de jovens. O que é pôr reino em primeiro lugar? Reunião das mulheres. As irmãs têm uma organização que o Espírito Santo está envolvido, que Deus moveu essas irmãs, usou essas irmãs, usa essas irmãs. Essas reuniões dessas irmãs é uma maravilha, é uma bênção. Olha, Jefferson, você não vem, como é que você sabe? Olha, eu fico lendo tudo que elas fazem. Sabia disso? E eu gosto, eu acho muito interessante. Elas estudam sobre as mulheres da Bíblia. Eu acho isso muito interessante. Nós temos que estudar com os homens da Bíblia, porque as irmãs estão boas nisso aí. Então, marcou-se a reunião para as mulheres. Se você prioriza o reino de Deus, você vai estar lá. Você deve ter algumas críticas sobre a reunião. Ah, mas a reunião é isso, a reunião é aquilo, não sei o que mais. Você pode ter muita reclamação. Mas eu vou te dizer uma coisa. Todas as reuniões que eu venho, porque eu estou pondo o reino de Deus em primeiro lugar, sempre Deus me dava um puxão de orelha. Sempre Deus chutava a minha canela. Eu falava, é verdade, pai, tem que melhorar. Reino em primeiro lugar é estar presentes no culto. Olha aqui, que beleza. Agora você vem num culto que tem aqui um gato pingado. Isso não é nada encorajador. É desanimador. Mas quando você chega e vê tantos irmãos e irmãs focado em obedecer a Deus, fazer o que Ele quer, isso é maravilhoso. Você sai daqui com a sua bateria espiritual carregada no talo, 100%. Finalmente, encontro de casais. Agora eu estou trabalhando com encontro de casais. Os presbíteros quase que me obrigaram a trabalhar com encontro de casais. Eles acharam que eu não ia entregar isso, mas eu estou entregando. Eu queria trabalhar com outras coisas. É porque eu não gosto dos casais, das famílias? Não, eu gosto, acho uma maravilha. Só que eu achava que eu queria usar os talentos que Deus me deu para outra situação na igreja. Mas eles me convenceram que eu tinha que tal. Aí eu cheguei na turma dos casais e falei, os presbíteros estão achando que eu tenho que estar aqui. Vocês não gostam de mim, mas segura a onda aí. Viu, irmãos? Eu não vou liderar nada, eu quero só compor, ajudar e servir. E estamos lá. Mas antes de eu fazer parte do encontro de casais, eu vinha em todos os encontros de casais. E os dirigentes falavam, irmão, que bom que você veio, você está apoiando, que não sei o quê, papapá. Só que eles não sabiam qual era a minha motivação de vir em todos os encontros de casais, eu e a Ariane. Sabe qual era a minha motivação? Agora você sabe. Eu estava pondo o reino de Deus em primeiro lugar para que o Espírito Santo continuasse trabalhando com a Ariane, porque a Ariane é terrível. E eu trazia minha esposa, o Espírito Santo fazia a obra. E sabe o que ela pensava? A mesma coisa. Vou levar esse homem para a reunião dos casais, porque lá o Espírito Santo vai usar um dos irmãos e vai dar uma nele. E ela é tão folgada que às vezes sentado com ela, os irmãos estudando um assunto que eu estava meio fraquinha, ela falava, está entendendo? Eu falei, estou. Você também está? Olha, lá em casa a gente continua a briga. Irmão, você sabe que o encontro de casais tem me ajudado? Se a Ariane pudesse vir aqui e falar algumas coisas, ela me falou lá em casa outro dia. Jaime, você está melhorando, parabéns, viu? Aí eu falei, nossa. Irmãos, precisamos parar aqui, porque senão amanhã tem reunião aqui na salinha e é complicado. Igreja, vamos ficar em pé e vamos cantar um cântico de louvores a Deus?